Essa figura que você está vendo, ela é realmente um print, um recorte da norma 3.1, e ela está mostrando para a gente dois tipos de sistemas de distribuição, que são chamados, os dois são chamados sistemas radiais. O primeiro é simples e o segundo com recursos. Aqui você tem a subestação de distribuição. Observe esse R aqui, como a gente falou, na saída da subestação sempre tem um religador. Então, tá aí o R. Então, olha o que a norma vai dizer. Sistema radial simples, utilizado em áreas de baixa densidade de carga, nas quais o circuito toma direções distintas face às próprias características de distribuição da carga, dificultando o estabelecimento de pontos de interligação. Então, isso aqui é o seguinte. Puxei um alimentador aqui e dele eu vou puxando derivações de acordo com as casas, com as unidades consumidoras que estão ali naquela região. Então eu tenho ali um alimentador e dele eu vou puxando os ramais, né? Por isso que ele está dizendo aqui, ó, baixa densidade de carga, quer dizer que é uma casa ali, outra casa colar, um galpãozinho ali, né, uma lojinha ali, né, com baixa densidade, não tem um empilhado em cima do outro, né, nas quais o circuito toma direções distintas face às próprias características, ou seja, o consumidor pediu aqui, puxa um ramal, o outro consumidor pediu aqui, puxa um ramal, né? Então a rede vai sendo construída de acordo com a própria demanda de carga, beleza? Ou pode ser com recursos, utilizada em áreas de maiores densidades de carga, ou que demandem maior grau de quê? Palavra mágica aqui, ó, confiabilidade. Maior grau de confiabilidade, ou seja, essa configuração com recurso, a CEMIG vai planejar uma rede para atender consumidores que estão mais concentrados, né? Um grudado do lado do outro ali, tá certo? E que, portanto, também vai exigir mais confiabilidade. A rede não vai poder ser interrompida de qualquer forma. E ele vai listar o que demanda o maior grau de confiabilidade. Olha, devido às suas particularidades, hospitais, centros de computação. Veja que coisa interessante. Então a CEMIG ela vai fazer esse segundo tipo aqui de distribuidor, de alimentador, quando você tem nas mediações, por exemplo, hospitais. Você imagina a preocupação da CEMIG em atender esses consumidores. Então, qual é um recurso que ela vai utilizar para isso? É o planejamento dos circuitos. E aí você tem essa figurinha aqui mostrando o que seriam esses recursos aqui. Além dos religadores que você está vendo aqui na saída da subestação, você tem chaves aqui, ó, você tem chaveamentos que vão possibilitar o desvio, né, do fluxo do circuito. Então, por exemplo, aconteceu um problema aqui. Certo. E um detalhe que vai aparecer nas LEDs, bem debaixo dos desenhos técnicos que falam dos para-raios, é isso aqui, olha. Instalar o cabo de aterramento com uma pequena flecha. Esse cabo de aterramento, ele vai vir ligado aqui, olha, bem na ponta inferior do para-raio. E aqui está mandando fazer isso com uma pequena flecha, ou seja, uma pequena deflexão aqui, né? Você vai instalar fazendo uma pequena flecha, uma curvinha aqui no fio, fazendo um efeito mola no sentido contrário a para-raios. Por que eu tenho que instalar fazendo efeito mola, puxando para baixo? Ou seja, você vai ter que ligar aqui o aterramento, fazendo ele puxar para baixo, né? Você tem que deixar uma mola no fio, puxando para baixo a ponta inferior do para-raio. É o seguinte, esse dispositivo que está aqui aumentado, que está aqui em zoom, né? Ele se chama desligador automático. Inclusive, é interessante, algumas pessoas se perguntam, por que o para-raio às vezes explode? Eu já vi o para-raio na parte de baixo aqui dele explodir quando tem uma descarga atmosférica. Por que isso acontece? Bom, essa cápsulazinha aí se chama desligador automático e ela é o seguinte, tem aqui dentro um fio de cobre, tá? E esse fio de cobre, quando a corrente passa aqui, ele superaquece, ele aquece com a passagem da corrente. Então, se ele for acionado diversas vezes, ou seja, está acontecendo ali repetidas vezes a descarga atmosférica, e aqui eu vou chamar a atenção para uma coisa,
As pessoas dizem que um raio não cai no mesmo lugar mais de uma vez. Pelo amor de Deus, né? Isso é uma mentira deslavada. Senão, o para-raio seria descartável. Então, pelo contrário, tem certas regiões do estado. O Brasil é um dos países onde mais ocorrem descargas atmosféricas, tá? A frequência de descargas atmosféricas no Brasil é absurdamente alta em relação ao resto do mundo. E Minas Gerais é um desses pontos onde mais ocorrem descargas atmosféricas no mundo inteiro. Então isso sim é uma grande preocupação da CEMIG, a gente vai ver isso aí nos próximos pontos das normas. Então vai acontecer algumas vezes a descarga atmosférica acontecer repetidamente naquele local. Então, se isso se torna ali uma questão recorrente, ou acontece alguma coisa no para-raios e a corrente fica ali passando, né, de forma demorando mais tempo do que deveria, então esse fio de cobre ele vai superaquecer ao ponto de em volta dele aqui, olha, deixa eu falar isso antes, em volta dele aqui, dentro dessa cápsula, tem pólvora. Olha para você ver como é que os caras bolam os negócios. Olha só que engenhoso isso aqui. Então essa cápsula é cheia de pólvora. E quando esse fio superaquecer ao ponto de ter algum defeito ali franco, né, ou algum defeito que está persistindo, ele vai esquentar a pólvora e isso aqui vai explodir. Então é exatamente isso que acontece. Se você já viu a base de um para-raio explodir, isso foi projetado, tá? Então vai dar um tiro aqui, na verdade, né? E então essa cápsula vai explodir e o cabo que está ligado com o efeito mola puxando para baixo vai exatamente arrancar a cápsula. Então vai explodir e o cabo vai garantir que ela vai descer porque vai ser puxado. Então vai romper essa parte, vai ejetar essa parte e o cabo ligado em mola vai ajudar a puxar para baixo. Então a norma prevê isso aí, né? Dizendo que tem que ligar o aterramento com um efeito mola, beleza? Interessante aí, bem engenhoso essa parte aí, não é? E agora, pessoal, eu separei dentro das normas todas as partes que falam sobre para-raio, tá? Então eu fiz uma busca dentro de todas as normas e estou trazendo aqui para vocês absolutamente todas as partes relevantes em que os para-raios são citados. Então vamos começar aí pela ND 3.1. Então agora, ainda na ND 3.1, aqui era na página 7.6, aqui na página 7.14, a ND 3.1 vai voltar a citar os para-raios. Então aqui não é importante, eu só deixei essa parte para mostrar a página da ND. Aqui está falando de proteção de sobrecorrente, religadores, seccionalizadores, chaves fusíveis que a gente já viu. Aqui no item H que ele vai falar da sobretensão. A proteção da rede primária, então agora voltou a falar da rede primária, contra as sobretensões é assegurada no projeto por decisões que envolvem os seguintes aspectos: o uso de dispositivos de proteção. Quais são os dispositivos de proteção contra as sobretensões? Ele está listando aqui exatamente o para-raio, né? Então, para-raios de média tensão, rede primária. Devem ser aplicados para raios de média tensão, com tensão nominal D, preste atenção, 12, que foi o que a gente citou lá agora mesmo, o exemplo que eu comecei essa aula, eu falei de 12 kV, 21 e 30 kV, para os sistemas de 15, 24.2, 36.2 kV, respectivamente, e corrente de descarga nominal de 15 kA. Gente, isso aqui são valores nominais, tá? Então isso aqui você poderia ler tranquilamente como 13.8, né? Os nossos valores nominais, né? 35 kV aqui, 13.8 na mínima. O mais comum é o de 13,8 kV, que foi o que eu comecei falando, né? Tem hora que a norma arredonda esses valores. E corrente de descarga nominal de 10 kA. Equipados com desligador automático, sempre, você percebeu, sempre com desligador automático, para desconectar eletricamente e sinalizar para raios defeituosos. Repetir o texto que a gente já viu. Devem ser instalados nos seguintes casos. Quais casos? Transformadores em redes nuas e compactas. Lembrando que a rede compacta é a rede protegida, né? Os cabos condutores protegidos. Também está falando aqui redes nuas.
E aí eu até circulei esse tópico aqui, que ele é bastante interessante. Em todas as três fases de um fim de rede trifásica, mesmo quando prossegue apenas uma das fases. Então, se houver fim de rede, tem que ter para-raio. Sabe por quê? Fim de rede acontece um fenômeno interessante. Então você vem lá com as três fases, vai ter lá normalmente os isoladores assim, né, e preso num gancho. Vão vir assim dois isoladores, às vezes de vidro, às vezes poliméricos, e você vai ter a estrutura aqui do fim de rede, tá? A tensão vem na rede toda sofrendo variações, sofrendo flutuações, sofrendo as mudanças de corrente conforme as cargas vão ligando e desligando, né, nas unidades consumidoras. E aí, quando a tensão, o sinal de tensão vem e encontra o fim da rede, ela quer escoar para algum lugar. A tensão, ela quer escoar. E ela chega que não tem para onde escoar. Sabe o que acontece? Ela rebate e volta. O sinal de tensão aqui rebate e volta. E quando esse sinal voltar, esse sinal senoidal, ele vai voltar somando com o sinal que já está ali. Então vai haver aqui uma amplificação da tensão. E isso aqui vai voltar pela rede com o dobro do valor. Vai vir então arrebentando tudo, vamos dizer assim. Esse fenômeno você pode pesquisar para entender melhor. Se chama tensão de onda viajante. Tensão de onda viajante acontece no final da linha. Então, para ela não voltar aqui com o dobro do valor nominal e ir então provocando estragos rede afora, eu vou colocar aqui um para-raios, porque se houver sobretensão, ele vai dar escape, ele vai dar vazão para esse sinal que está em sobretensão. Ou seja, não é apenas para descarga atmosférica. O para-raios acaba protegendo contra sobretensões provocadas por outros motivos. E um exemplo interessante que está aí é a tensão de onda viajante, tá bom? Então ele vai proteger contra esse fenômeno também. Então, o que é um NBI? É importante a gente destacar duas expressões que vão aparecer bastante, TSI e NBI. TSI é a tensão suportável de impulso. Então, ele é a tensão de pico que o dispositivo de fato vai suportar. Então, você tem um certo dispositivo lá na rede de distribuição, ele foi projetado pela engenharia, pelos técnicos, para suportar certos picos de tensão, né? Esses picos podem acontecer por diversas origens, né? Aconteceu algum surto ali, deu um pico de tensão, e aí o pessoal vai prever esses picos e os valores que esses picos vão atingir. Então o TSI é esse pico na realidade, é o valor que ele atinge, o valor que o equipamento, que o dispositivo que está ali deve suportar por projeto, tá? O NBI é o nível básico de isolamento, ele é o valor nominal que foi testado em laboratório para aquele dispositivo que está em estudo, que está em projeto, que está em análise, e o quanto ele de fato suporta, testado em laboratório, né? Então você tem um valor teórico, um valor projetado, um valor que em laboratório ele consegue suportar, e tem um valor que ele vai ser de fato submetido ali na rede de distribuição. Aí esse valor testado em laboratório é o NBI, que serve para a norma, porque a norma não vai levar em conta o dia a dia, a prática ali também, mas ela vai levar mais em conta o projeto, né? A norma, ela serve para guiar, ela é um documento de guia para o projeto, tá certo? É norma. Então ela vai trabalhar, é claro, com o NBI, né? E por que é importante pensar no NBI? Por que definir esse NBI? Para que ele serve? É o seguinte, quando uma rede de distribuição está trabalhando em regime permanente, o que é o regime permanente? É quando está tudo estável,
né, quando está tudo dentro do normal, tudo dentro do cotidiano, né? Todas as cargas ali dos clientes estão funcionando como sempre, está tudo num regime, vamos dizer assim, águas tranquilas. Isso é o regime permanente, tá certo? E aí tudo fica estável. Agora, quando acontece um transiente, a gente já falou um pouquinho disso, né? Que em engenharia a gente normalmente divide as coisas em regime permanente e em transiente. O que é o transiente? Transiente é quando você liga um motor ali, né, que vai provocar uma distorção momentânea na rede, é quando acontece uma descarga atmosférica. Então, o transiente são situações que saíram do mar calmo, vamos dizer assim, né? Aconteceu alguma perturbação ali na rede, alguma coisa aconteceu de repente. Aí você tem o transiente. E aí, então, quando acontece, ele é alterado tanto pelos valores dos isoladores que você está utilizando, dos cabos, né, das coberturas dos cabos, quanto da geometria. Isso é um fato muito interessante. Nós vamos encaixar essas peças aqui. Então, a classe dos isoladores vai alterar o NBI. Né? Se for usar isoladores de 15 kV é uma coisa, usar isoladores de 25 kV é outro NBI, e por aí vai. O uso da madeira. Olha só, a madeira ela tem um papel fundamental no isolamento, né? Por isso que as cruzetas aí são de madeira, atualmente até estão sendo substituídas por materiais sintéticos, né? Fibra e por aí vai. Só que ela tem o material que é utilizado, por exemplo, na cruzeta e no poste, influencia diretamente no NBI. E você tem certos recursos que também vão alterar o NBI, que tem a ver exatamente com a geometria que está ali presente. Por exemplo, rebaixamento dos estais. Vamos lembrar o que é o estai, né? Você tem lá o poste, por exemplo, um poste duplo T, com os furinhos dele aqui, e por vezes ele vai ser preso por cabos, né, à terra. Esses cabos aqui que a gente usa para prender o poste são os estais, tá certo? E esses estais, onde você amarra, onde você prende ele aqui no poste, vai alterar também o NBI. Se você rebaixa os estais, prendendo ele mais baixo no poste, você vai aumentar o NBI, porque a rede está passando aqui em cima, e você distanciou os cabos de aço da rede. Então você está garantindo mais isolamento, tá vendo? Então é um recurso que mostra que a geometria, que a maneira como você dispõe, a maneira como você coloca os elementos ali na estrutura, podem aumentar o NBI, mesmo não mexendo nos isoladores, mesmo não mexendo na cobertura dos cabos, você consegue ganhar mais NBI, mais isolamento com essas jogadas aí, tá? É claro que isso não vai sair de graça, porque quando você rebaixa os estais, você acaba aumentando o esforço neles, tá bom? E aí você vai acabar tendo que melhorar o ancoramento deles aqui no chão, tá certo? Então tudo tem um preço, né? Aí tem que ver o que vale a pena. Por exemplo, o fato da mão francesa ser contrária à linha central. Então você tem, por exemplo, uma estrutura aqui meio beco. E aí você tem aqui a linha central, essa linha na ponta e outra aqui. E bota a mão francesa do lado de cá, contrária à linha central, do outro lado do poste, tá vendo? Isso aqui também ajuda a aumentar o NBI. Então, brincar e julgar com a geometria da estrutura faz você ganhar isolamento, faz você aumentar o NBI, tá certo? Falando da madeira, então, que contribui muito para o aumento do NBI, a cada 30 centímetros de madeira você tem 100 kV de isolamento. Esse aí é o efeito, é a propriedade dielétrica da madeira. Cada 30 centímetros corresponde a mais ou menos 100 kV de isolamento. Então, a CEMIG ela vai trabalhar com 3 níveis de NBI. São 3 níveis básicos de isolamento, 3 valores: 95 kV, 170 kV, 300 kV.